Boa tarde. Bom ter vocês conosco na 32ª Semana de Educação, professor Paulo Freire. Eu sou Rosiane, professora da Rede Municipal de Santos, atualmente na sessão de formação. Gostaria de agradecer a presença da Fabiana e da Edna, nossas intérpretes de Libras, que vão nos acompanhar hoje à tarde, e também lembrá-los que no final da palestra será colocado o link da avaliação e presença e também o link da onda literária. Agora, vamos receber a também professora Cláudia Siqueira, que é diretora do Instituto Siddhartha, o qual trouxe para o Brasil o programa Mentalidades Matemáticas, baseado na pesquisa da Jo Buller, lá da Universidade de Stanford. Cláudia. Oiê! Oi, seja bem-vinda, Cláudia. Tudo bem? Tudo bem. Nós vamos conversar com a Cláudia sobre o que é essa matemática mais visual, mais criativa e mais aberta. Para começar, ela nos provocou, né? Ela já começou provocando com o tema da palestra, que ela colocou assim: eu ainda não sei. A importância de revisitar o papel do erro na formação do educador e do estudante, ou melhor, do estudante e do educador. Mudei a ordem, desculpa, Cláudia. Imagina. Cláudia, a palavra é sua. Estou aqui, ó, babando já. Imagina. Super obrigada, né, pelo convite. Nós já tivemos aí uma conversa com uma parte do grupo pela manhã, né? Então, estou super contente de estar aqui. Saibam que essa é uma das pessoas responsáveis por eu estar aqui, né, Rosiane? E acho que a ideia de hoje, agora do período da tarde, a gente falar um pouquinho sobre isso. Como que a escola lida com o erro e como a gente lida com o erro, né? Como diria a sabedoria da minha mãe. Fabiana, eu já falei que ia ter um desafio hoje, que é me garantir me acompanhar. Muito obrigada, viu? Então, vamos lá? Vocês podem, por favor, compartilhar comigo aqui a apresentação? Obrigada. É engraçado, né? Essa frase, ela tem... Agora, talvez a gente não consiga entender muito bem, mas até o final dessa prosa, a gente vai conseguir conversar mais sobre ela, que é: eu ainda não sei. Por que será que a gente fala, né? Eu ainda não sei. E qual é a importância de revisitar essa questão do erro na nossa formação e no desenvolvimento dos nossos estudantes? Então, para isso, eu queria que vocês aqui na nossa aba de comentários pudessem me ajudar a fazer esse encontro, porque eu não queria que fosse um monólogo. Então, eu tenho aqui acesso aos comentários de vocês e quero muito me apoiar nesses comentários para a gente poder aquecer essa conversa. Então, vamos para o próximo, por favor? Sejam todos bem-vindas e bem-vindas, e vamos lá. Eu preciso de vocês e que vocês escrevam aqui para a gente o seguinte: qual é a sua memória de quando você errava na escola? Você estava lá no meio da aula, lembra? Você sentiu orgulho? Nossa, que bacana, errei porque eu estou aprendendo. Você falava, não, isso faz parte, deve fazer parte de alguma coisa. Fazia parte do processo? Você sentia vergonha? Ou você se sentia desafiado? Não, agora eu tenho que resolver isso. O que vocês sentiam quando vocês eram estudantes e se estavam ali de frente com uma situação do erro? Ó, a Rosa, super obrigada, viu? Olha lá, a Rosa já começou, já liderou o negócio aqui, gente. Frustração. O que mais? A Rosa está dizendo que ela se sentia frustrada, mas a Dani está dizendo que sentia vergonha. Quem mais? Eu tinha medo de errar, e quando errava tinha vontade de chorar, né? Eu sentia vergonha, mas também entendia como um desafio, já estava ali. Aí a Marlene colocou, eu me sentia desafiada, mas também tinha frustração. Ah, e aqui, ó,
eu tinha vergonha, principalmente da caneta vermelha. É bem lembrado da caneta vermelha. Aí a Dulcinea tá falando, sempre me desafiada, tentava até conseguir. Tá vendo? Virou professora. Eu tinha medo de errar. A outra, aí alguém me diz aqui, a Cris, eu ficava intrigada, queria saber até onde que eu errava. A Elaine me diz, eu nem levantava a minha cabeça. Alguém está me dizendo, eu tinha medo de vergonha, tinha medo de errar, tinha medo da não aceitação da professora e do grupo, né? Ficava triste, porque eu não conseguia entender por que eu errava. Né? Sentia vergonha, eu tinha medo de errar. Eu me sentia desafiada, tentava outra vez, mas morria de medo de saber que eu errei. A Lisângela já está dando aqui gargalhada, né? E é bom essa conversa. Aí a Fabiana está dizendo, eu sentia muita vergonha. E isso me prejudicou muito o meu aprendizado. Olha só, gente, e isso prejudicou muito o meu aprendizado. Eu tinha vergonha e já desistia. Eu tinha medo de receber o carimbo da carinha triste. Oh, meu pai, é verdade. Eu achava que a professora que estava errada. Ah, essa Simone é bem resolvida. Ah, não sou eu, é a professora. Quando vinha escrito bom, era o fim. Eu gostava de excelente. Eu achava aqui, delícia. Ah, meu Deus. Eu ficava triste demais, tinha vergonha. O erro nos exclui, muitas vezes. Eu acho que é isso. Né? Quero dizer para vocês, muito obrigada, vocês são ótimos, já colocaram um monte de coisa aqui, eu nem preciso continuar conversando, porque olha só quantas coisas vocês trouxeram, e aqui está dizendo, ó, eu chorava, e quando errava até no trabalho. Vamos para a próxima? E essa segunda pergunta é o seguinte, será que mudou entre o que a gente sentia e o que os nossos estudantes sentem? Ó, a gente aqui, viu, gente? Tudo aqui com esse cabelo. Eles estão aqui fazendo na selfie diferente. Mas será que mudou entre o que a gente sentia na escola e o que eles sentem ainda hoje? A Ana já falou, não. Eu acho. Não. Tem mais alguém que acha que não? Eu também acho, Ana. Eu concordo com você. Eu também acho que não. Eu acho que se nós fizéssemos uma enquete sobre o que as crianças sentem, o que os jovens sentem diante do erro, talvez as conversas teríamos um padrão. Muitos responderiam muito próximo do que vocês responderam. Engraçado, né? Por que será? Porque talvez isso ainda seja algo que a gente não converse com a relevância que temos que conversar. Ainda não está na pauta do jeito que deveria estar. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vamos lá? Por favor? E por que hoje a gente pode conversar? E por que talvez a história deles possam ser diferente das nossas? Porque agora a gente tem uma contribuição de uma área muito jovem da ciência, que é a neurociência. E a gente vai começar a conversar sobre isso para entender o valor e a importância do erro para o processo de aprendizagem. Afinal, a gente está falando de aprender. E aprender tem a ver com isso e isso. Porque você não descola isso disso. Então, aprender é aqui. Né? Vamos lá, por favor? Gente, olha aqui, não sei se todo mundo, mas essa imagem hoje é muito mais compartilhada. Olha aqui, você fazendo uma sinapse. É assim que o seu cérebro funciona, como ele vai fazendo essa sinapse. Então, a aprendizagem por dentro. Olha só, nós nunca descobrimos tanto sobre o cérebro como nos últimos 20 anos. E como as pesquisas da neurociência vão nos ajudar a relação da aprendizagem, da nossa e dos estudantes que fazem parte das nossas vidas. Veja bem, até desenho de neurociência já saiu. Não saiu? Quem sabe um desenho que
usou a neurociência, educação socioemocional, como que funciona nosso cérebro, nossos sentimentos. Quem arrisca aí? Olha que legal, uma linguagem que as pessoas começaram a entender sentimentos, começaram a ver e discutir. Ai, Débora, nós vamos falar com você daqui a pouquinho. Aí, divertidamente. Boa, Thaís, Rose, Débora, Suelene, Márcia, Fernanda. É isso. Olha como eles conseguiram trazer de uma forma que a criança conseguisse traduzir o que estava sentindo. Porque esses estudos estão trazendo conversas desse jeito, né? Então, veja, a neurociência é uma educação, é uma ciência muito jovem, 20 anos. O cérebro foi a última coisa que o homem conseguiu estudar da forma que precisava. Por quê? Não tínhamos tecnologia para isso. E eu vou mostrar para vocês por quê. Olha, o osso é uma coisa, vejo um osso quebrado. E o cérebro, que é aquela massa cinzenta, como que eu vejo que ele funciona? E é esse estudo que nos proporcionou a poder ter uma história diferente. Vamos olhar aqui? O Moser, que é um psicólogo americano, o que ele fez? Ele começou a estudar os mecanismos neurais em operação de cérebro e quando elas cometiam erros. E o que ele descobriu? A gente está falando assim, né? Aquela coisa, descobriu algo fascinante. Quando nós erramos, sinapses são ativadas. Tipo assim, o que foi? Sabe quando você erra o caminho? Que você para e fala, peraí, dirigir no automático, mas ninguém começa a dirigir no automático, né? O homem tá batendo aqui. Então, é importante que a gente pense o seguinte, mas espera aí, quando eu cometo erro, sinapses estão sendo ativadas? É lógico. E lembrando que as sinapses é um sinal elétrico, vocês viram lá, né? Que se movimenta em partes do nosso cérebro quando aprendemos alguma coisa. Poxa, então quando a gente aprende o que faz a sinapse, sim, nem sempre o que a gente tem na escola é uma aprendizagem que a gente vai chamar de aprendizagem significativa, lembra disso? Quando a gente aprende de verdade, como diria, né, a criança fala assim, é de verdade? Você fala, é de verdade. Quando a gente aprende de verdade, não é só um acúmulo de informação, é a transformar informação em conhecimento. Quando a gente transforma informação em conhecimento, eu consigo usar em outra situação que não a escolar. Deixa eu pensar nesse negócio aí. Pá. Então, quer dizer que quando eu faço algo com o meu aluno e ele tem que levar isso para fora da escola, isso a gente chama de aprendizagem para a vida. Inclusive, quando eu era professora, eu sempre recomendo isso. Espera aí. Eu recomendo. Eu tinha, sabe o que na minha sala? Um papel craft. E lá eu fazia assim. Gente, é o seguinte, depois que terminava o dia, eu voltava, perguntava o que estava acontecendo, o que eles tinham aprendido, como era, barará. E aí eu dizia o seguinte, pessoal, eu desafio vocês, eu quero ver quem vai usar o que a gente aprendeu hoje aqui, lá para fora da escola. E amanhã vocês vão me contar. E a gente ia criando murais. Isso aqui eu vi, eu usei para fazer a receita com a minha mãe, olhei no caminho, fiz isso aqui, eu usei. Porque eu estava discutindo com as crianças a aplicabilidade daquelas informações, a relevância daquilo que a gente estava discutindo e aprendendo, né? Então, veja bem, como que a gente faz para poder entender agora que o erro é a forma com que você tenha menos podas neurais. Vamos ver? Gente, vocês estão colocando tantas coisas aqui que a gente podia conversar só dos comentários, né? E aqui eu coloquei para vocês, é isso mesmo. O nosso cérebro cresce,
Mas não é que ele aumenta de tamanho. A gente diminui as podas neurais, os atalhos, e a gente cria mais conexões. O nosso cérebro brilha. Vocês sabiam disso? Olha só que coisa doida, né? Então, veja, quando a criança, imagina cabelo de criança, sabe o bebezinho, que fica com aquele cabelinho em pé? Quando a gente está crescendo, você tem um monte de coisa desordenada. À medida que você tem um ambiente que não produz estresse tóxico, que vão trabalhar nas funções executivas, que é um ambiente seguro, que você se sente amado, que você se sente acolhido, o que acontece? Você vai criando mais conexões, criando relações. Quando você está num lugar que você não usa e que não te potencializa, você parou de usar, murcha, acabou. Então vai passando, é como se fosse passando uma maquininha. E aquela maquininha vai perdendo, você perde áreas. Por isso que é importante para nós, professores, e para os pais entenderem como podemos potencializar. Mas não é para ficar criando, né, um macaquinho de circo, fazendo um monte de coisa, sabe, pai de criança pequena? Dá cambalhota, mostra para a vovó, né? Não é adestramento, mas sim valorizar. Então, uma criança aponta, o pai não pega, ele fala, você quer a caneca, vocabulário. A gente lê na escola, nós criamos atividades desafiadoras. Tudo isso vai fazer com que a criança se sinta mais interessada, mais desafiada. E, sendo assim, menos podas e mais conexões. Vamos lá, por favor? Olha só. Lembra que eu falei para vocês que o cérebro iluminava? É isso que a Carol Dweck, que é uma psicóloga, ela americana, que o que ela fez? Ela começou a investigar e ela é uma das professoras disso. Eu ainda não sei. Tem um TED da Carol Dweck que eu recomendo que vocês procurem. Quem achar aí, coloca aqui nos comentários para o pessoal. Carol Dweck tem uma palestra no TED que eu ainda não, que ela fala sobre isso, e depois vocês vão ter também lá no Mentalidades, que eu vou falar lá na frente. Olha só, ela diz o seguinte, nós temos duas formas das nossas mentalidades, dois comportamentos. Primeiro, a mentalidade fixa e a mentalidade de crescimento. Vamos lá, me contem aí. Alguém aqui andou de bicicleta de primeira? Ou alguém aqui caiu de bicicleta para poder aprender a andar? Alguém aqui bebeu água quando aprendeu a nadar? Ou não, saiu nadando que nem um cisne, né? O tubarão, jacaré, sei lá o quê. Vejam, quando a gente tem um desafio, cair e fala, eu não ando mais de bicicleta, um filho desse fala isso pra gente, a gente fala, não, não é possível. Não é possível, mas vai andar. Não, nós vamos fazer diferente, olha como nós vamos organizar isso, nós vamos fazer de outro jeito. Tudo isso porque você quer que ele consiga vencer. Isso é uma mentalidade fixa. Não, eu não consigo, eu não dou para isso. Quando a gente pensa em mentalidade de crescimento, olha as áreas neurais, gente. Olha como o nosso cérebro fica iluminado. Dá uma olhada nisso. Você já imaginou se a gente pudesse ver o cérebro das nossas crianças quando a gente propõe uma atividade? Imagina só o que ia acontecer. A gente poder ver todos os cérebros brilhando, a gente fala, gente, eu sou muito boa, ai que eu coloco o cérebro para brilhar dessas crianças, desses meninos, dessas meninas, ninguém quer ir embora. Sabe quando terminar, eles falam, a gente sempre vai fazer exatamente isso. E o que a Carol Dweck fez, que foi muito legal? Acha aí, Letícia, depois você mostra aí pra gente. É assim, pego lá, ela pegou uma sala de aula e deu uma atividade avaliativa. Colocou lá uns trabalhos de matemática, né? Que porque a pesquisa era junto com a Joe Boller, que nós vamos falar mais para frente aqui também. E o que aconteceu? Depois ela pegou a metade da sala
e só entregou as provas para metade da sala. E disse assim, olha, vocês são muito inteligentes, parabéns, que bacana, mas muito bom, vocês conseguiram, parabéns, olha, que turma inteligente, muito bem, olha, vocês foram ótimos, podem ir, nem precisa de muita coisa, arrebentaram. Todo mundo saiu, né, pavão. Aí para outra turma, que não ouviu essa, ela foi lá e falou assim, gente, eu queria saber como vocês estudaram, mas como vocês demonstraram esforço, como vocês se esforçaram, o que aconteceu, me contem como que vocês conseguiram fazer isso. Eu estou muito orgulhosa. Como vocês se esforçaram para poder fazer um trabalho bacana. Parabéns. Olha a abordagem. Vocês são inteligentes e vocês são esforçados. Aí o que ela chegou e disse? Agora é o seguinte, voltou lá, depois de um tempinho, deu uma semana, voltou para aquele grupo lá dos inteligentes. Gente, vocês são tão inteligentes que agora eu montei aqui uma outra prova, tem uns desafios mais elaborados. Vocês topam fazer? O que aconteceu com essa turma do Eu Sou Inteligente? Ah, não. Ah, a Adri tá lendo o Mindset, né? Aí ela falou, não, professora, não, tu tá tudo bem. Não, nós não queremos mais. Por quê? Quando você traz essa questão da inteligência, você cria o status, o rótulo. Quem é inteligente quer deixar de ser inteligente? Você conhece alguém? Fala, ai, gente, eu não quero esse lugar na sala de aula. Eu não quero. O que eles não queriam? Mudar o status na turma, porque era a turma dos inteligentes. E aí, mais de 70% da turma disse que não queria que mudasse. Aí ela falou, ok. Foi lá, reuniu aquela outra turma dos esforçados, falou, gente, vocês foram tão esforçados, né? Tiveram umas sacadas ótimas, fizeram isso de um jeito tão diferente. Eu até pensei em fazer outro instrumento avaliativo e colocar uns desafios mais elaborados. Porque foi tão bacana, vocês tiveram umas coisas ótimas. Tudo bem, vocês topam? O que aconteceu? Mais de 80% dos alunos falaram, pode colocar, nós vamos aí. Aí ela falou, o que acontece? Ela estava num processo de ver como se constrói mentalidade fixa nos estudantes e como se constrói mentalidade de crescimento. Quando você cria um status em alguém, você é bom, você é bom, você é bom. Quem não viveu isso em casa? Quem tem irmão? Que a gente, aí ele fala assim, nossa, seu irmão é tão bom, olha como seu irmão, você tem ódio do irmão, você quer torcer o pessoal do irmão, porque você quer ser tudo menos o irmão. E o que acontece aqui? A mentalidade fixa é algo que é desenvolvido por nós, educadores e pelos pais. Por isso que é tão importante uma pauta como essa, para a gente poder desmistificar isso, dizer que bobagem, filhos são diferentes, os dedos da mão são diferentes. Por que você quer que os seus filhos sejam iguais? Por que vocês querem homogeneizar uma sala de aula? Não existe isso. E a mentalidade de crescimento é quando um educador propõe nesse ambiente seguro de aprendizagem que ele cria, mentalidade de crescimento. Ele desafia e acolhe, desafia e apoia. E é isso que a gente precisa fazer. E aí eu vou contar uma coisa para vocês, que a gente está falando da neurociência tão nova. Uma coordenadora de uma escola que a gente trabalha aqui em São Paulo, uma parceira, sabe o que ela faz com as professoras? No primeiro dia de aula, ela pega e diz o seguinte, nós vamos falar sobre o cérebro, e nós vamos falar sobre o erro. E nós vamos falar para vocês como que funciona a cabeça da gente. E aí ela começa, pede para as crianças dar uma folha de sulfite. Olha que coisa simples. Dá uma folha, meia folha,
e fala para que eles amassem. E ela diz o seguinte: simbolicamente, quando alguém erra, é assim que a gente vê os papéis. Não sei, puf, jogo fora meu papel. Ah, não sei, jogo fora. Não. Quando você erra, é porque você está tentando. Quando você erra, é que você está pondo o seu cérebro para funcionar bastante. Já que eles estão no pensamento concreto, vou pensar aqui no fundo um, tá? Dos pequenos. Aí ela fala para eles, agora desdobrem. Aí desdobra o papel. Aí ele diz assim, vocês estão vendo isso? Olha, é assim que o nosso cérebro vai conectando. Português com matemática, com história, com geografia, com recreio, com o que você comeu, com a sua casa. Porque tudo está interconectado. E ela propõe para as crianças começar a ligar. Não sei se dá para vocês verem, mas ela começa a criar os pontos e vai mostrando que são as sinapses. Gente, vocês acham que na nossa época o professor amassou a folha e contou para a gente das sinapses do nosso cérebro? Ela só tinha um pedaço de papel e ela só tinha lápis de cera ou lápis de cor colorido ou uma bique. E ela consegue conversar com crianças e ela está numa área de vulnerabilidade social conversando sobre cérebro com criança de 1º ao 5º ano. Isso é sensacional. E ela mostra justamente isso. Vocês acham que isso aqui para criança não é maravilhoso? O que acontece com isso? O cérebro está iluminado. Aí ela fala, olha, seu cérebro está se desenvolvendo. E é exatamente isso, uma coisa simples para a gente poder falar. Isso dá para explicar para pai, isso dá para explicar para criança, isso dá para falar com adolescente que nunca teve essa conversa, dá para a gente mostrar o TED da Carol Dweck, e olha como a gente faz. Agora, veja bem, um professor de mentalidade fixa, ele é alguém que promove um estudante para a mentalidade de crescimento? Não, né? Por quê? Se eu não acredito que todas as crianças que estão ali na minha frente são capazes de aprender, eu tenho mentalidade fixa. Eu não tenho mentalidade de crescimento e eu não me sinto desafiada em ensinar. Em mudar as estratégias, porque eu sei fazer o arroz e feijão. Mas se mudar a panela, eu já não sei fazer mais. Então, tem alguma coisa equivocada. Precisa sim pensar. Nós, para que possamos cuidar do outro, precisamos cuidar da gente. E é por isso que eu comecei a falar com vocês sobre isso. Um professor que fala, não, mas Pedro não tem jeito. Você vai pegar Pedro? Ixi, Pedro... E tem professor que fala assim, eu não quero saber de ninguém. Deixa a turma chegar para mim e eu vou criar minha história com eles. E tem histórias maravilhosas que são ressignificadas. Por quê? Porque os dois se deram chance. Os dois se permitiram. E isso é mentalidade de crescimento. Vamos seguir, por favor? E aí eu trouxe para vocês exatamente isso. Olha só, nos fizeram acreditar que errar não é bom. Errar é para perdedor. Mas agora a gente já sabe, e se a gente já sabe, a gente tem como apoiar as crianças, os adolescentes a tentarem, a insistirem e a compartilhar as suas próprias ideias. E não ser papagaio da gente. Aluno bom é que repete o que a gente diz? Não, aluno bom é que reformula o que a gente disse a partir do que ele entendeu. Então, resposta boa não é a resposta que você espera, mas é como que foi processado isso. E vejam bem, quando eles compartilham essas ideias, muda totalmente a forma para qualificar a experiência de aprendizagem. Eu até estava conversando antes de começar o seguinte, vocês já imaginaram se depois dessa prosa, alguns de vocês, falassem, quer saber, eu acho que esse negócio aí dá certo. Eu vou mudar meu jeito, eu vou ficar mais atento, eu vou ficar aqui
em alerta, eu vou registrar mais, e daqui um tempo, talvez um dos meus alunos, quando responderem essa pergunta que a Cláudia fez para mim, eles possam dizer, não, eu me senti desafiado, eu fui muito mobilizado pela minha professora, lá da escola tal de Santos, para poder fazer isso. E se não fosse aquele professor lá da minha escola, em Santos, hoje eu não estaria aqui. Porque eu estou relacionando e lidando com o erro de uma outra forma. Fala a verdade, gente. Hein? Vamos lá? Vamos seguir? E aqui, a gente sabe, diante de tudo isso, que tem uma pirâmide de aprendizagem. Nós somos de uma época da aprendizagem, que a gente fala assim, né? O aluno passivo. O aluno passivo era a educação centrada no professor. Eu ensino e você aprende. Não é à toa que a semana é Semana Paulo Freire. Por que será que a secretaria, há tantos anos, escolhe esse patrono? É muito simbólico isso. Paulo Freire nunca trabalhou numa perspectiva passiva de aprendizagem. Não era lendo, não era ouvindo, não era observando e nem assistindo. Era o quê? Era debatendo, era praticando, era ensinando. Você aprende colaborativamente. Não foi isso que fez com que ele fosse um dos educadores mais respeitados do planeta? Né? Vai que os extraterrestres também soubessem, também ia falar dele. E aí, gente, o que é interessante? Quando você olha lendo, ouvindo e observando, tudo é passivo. Quando eu falo ensinar, praticar, debater, é ativo. Isso nós estamos falando de uma educação centrada no estudante. Descola da figura do professor e vem para a figura do que tem muito mais na sala. Quem tem mais na sala? Tem mais professor ou mais estudante? Então não pode ser centrada na minha. Como que eu quero fazer com que 30, 35 queiram aprender comigo? Não sou a última bolacha do pacote. Eu preciso fazer com que eles interajam, que eles troquem. Professores alfabetizadores, se estiverem aqui, vão saber do que eu estou falando. Porque quando a gente fala da situação do letramento, né, do alfa-letrar, que a gente tem falado tanto, vejam bem, a gente fala de pares produtivos. Se tem pares produtivos e a gente sabe que as crianças aprendem nesse conflito, como que a gente não usa isso para um letramento matemático de lógica? Por quê? O processo da lógica antecede a escrita. É pato, mas só tem 2 letras. Isso é lógica. Mas o que você queria colocar aqui? Olha o som. Isso é lógica. Então, a lógica, ela habita todas essas questões. Então, quando a gente olha e sabe que o cérebro aprende desse jeito, inclusive uma outra pesquisadora, uma professora querida, que eu amo de paixão, que chama Rachel Lotan. Deixa eu ver se eu acho o livro dela aqui, peraí. Ó, eu super recomendo esse livro para vocês. A gente pode conversar sobre isso num outro momento, que é Planejando o Trabalho em Grupo, Estratégias para Salas de Aulas Heterogêneas. A Rachel é minha mentora, ela é uma das mulheres mais sabidas que eu conheço, e ela fala exatamente isso. Um professor, ele pode usar até 5 slides e 10 minutos de intervalo de fala. Não dá para ficar que nem eu tô aqui, né? Por isso que eu tô tentando me equilibrar para não ser incoerente. Porque o que acontece? Você aprende quando você tem espaços menores. E a gente só sabe disso por conta da neurociência. Por isso que a gente tem discussão hoje sobre o quê? Atenção plena. Tem exercícios para a gente discutir atenção plena. E tem tempo. Atenção plena não são 40 minutos, 4 horas sentado na frente da cadeira, com alguém falando. Isso não é atenção plena, né? Vamos seguir? Olha que bacana, gente, que a gente precisa colocar. A Débora, a Cláudia Siqueira está provocando todas as minhas sinapses. Ah, que legal. Vamos lá.
os melhores momentos para o cérebro crescer é quando nós somos desafiados. E aí, eu quero fazer uma outra provocação para vocês. Quando que vocês, ao realizar o planejamento de aula, vocês efetivamente estão desafiando os alunos ou estão acreditando que eles são potentes? Quando que vocês olham para isso e dizem assim, eu quero ver, e que você fala assim, eu acredito que eles podem, e eles podem, e que você se sente orgulhosa, ou orgulhoso porque eles podem, e você fez uma big aula bacana, uma experiência, porque nós temos que deixar de ser dadores de aula e temos que nos tornar em grandes experimentadores. Vocês estão falando aqui, olha que título mais lindo, um oceano de oportunidade, gente. Quando que nós proporcionamos nessa experiência, né, dessa integração com os nossos estudantes, com essas crianças, um oceano de oportunidades? Será que o meu planejamento é um oceano de oportunidades? Será que eu desafio genuinamente a capacidade intelectual das minhas crianças? Eu já vi professor olhar para mim e falar assim, mas meus alunos não são capazes de fazer isso. Quem falou? Eles já fizeram 2 coisas importantíssimas sem vocês. E nem foi na escola. Tem 2 coisas muito importantes que humano tem que fazer, que não se aprende na escola. E que são de uma complexidade absurda. Alguém arrisca aqui no chat? 2 coisas que os humanos têm que fazer e que fazem antes de entrar na escola e que são muito complexas. Eu só quero ver. Vamos lá, gente. Vinícius, é isso aí. Boa. Falar. Posso chamar de falar? Olha lá, Fernanda, falar. Falar. Elisa, era andar que você escreveu? Andar. É isso. Andar e falar são de uma complexidade absurda e eles aprendem. Porque isso significa existência. Viver. Atalhos. Então, quando eu falo, eu consigo, eu interajo com as pessoas, muito mais fácil as pessoas entenderem, né? A gente está aqui com Libras justamente por essa questão, quando a fala, ela me dá um atalho, e a gente está dizendo, olha a importância ou não desses atalhos, e como que a gente lida. Então, falar e andar são 2 coisas complexas que a gente, ouço muito, andar, sobrevivência. Então, vejam bem, isso aprende fora da escola. Vocês acham que alguém que foi capaz de dois atos complexos não são capazes de fazer coisas que só está focado em conteúdo? Tudo que a gente vem discutindo em educação, e essa eu acho que é um grande desafio, tem a ver com o quê? Com competências e habilidades, não em conteúdo. Nenhum documento sério fala em conteúdo, fala em competências e habilidades. O conteúdo está a serviço disso. Mas quem disse que tem que ser aquele? Do Iapoca Chuí. O que a gente está dizendo é, eles têm que ser capazes de. E eles são capazes de. Só que para isso eu não posso ter mentalidade fixa, achando que eles só aprendem de um jeito. Eu preciso diversificar essa forma. Gente, eu não quero me perder no tempo. Tá dando para aguentar, né? Vamos lá? Vamos seguir? Olha só que coisa legal. Esse crescimento não é aumento de volumes de massa cefálica, não vai acontecer isso, mas amplia a conectividade. Olha isso aqui. Eu entro e faço lá. Queria comprar o livro da Rachel. Aí, as livrarias começam a entender, começam a me mandar coisas. Aí, depois, eu começo a receber palestra. Depois,
conectividade. De onde você acha que as pessoas que fizeram isso se inspiraram? E o que a gente precisa fazer com que as crianças percebam? Que a conectividade começa aqui para não ser dominado por isso aqui. Eu posso ajudar as crianças a valorar essa questão. E olha que essa pesquisa mostra que quando a gente amplia a conectividade, novas rotas podem se formar no cérebro. A gente sabe que tem pesquisas de pessoas que perderam a área do cérebro e que conseguiram voltar a falar, andar, mexer braço, porque ela vai criando novas rotas, dependendo do tipo de coisas que acontecem, né? Também essas rotas podem ser fortalecidas. Quanto mais desafio eu proponho para uma criança, mais desafiado ele quer ser. Ele gostou? É uma sensação ótima. Lembra do que solta nos nossos cérebros quando a gente se sente desafiado? Agora, quando eu vejo o erro como algo punitivo, é outra sensação. Eu não quero ter essa sensação. Mas quando o erro me desafia, eu quero ter essa sensação. Eu estou falando exatamente do que acontece no nosso cérebro. E tem rotas que podem se ligar, conectar. Então, um professor conectado, que amplia mais, ele é alguém que vai proporcionar essa experiência para os seus estudantes. Mas um professor que não abre, que fala, ah, não, é o famoso estou esperando a morte chegar, esquece, ele não vai criar essa conectividade, né? Então, é importante que a gente olhe de uma forma mais generosa para tudo isso, de uma forma mais com intencionalidade para o ato de educar, né? Vamos mudar aqui? Olha que bacana, ó. Em nosso estudo com os alunos, percebemos que eles são muito afetados pelo conhecimento do que os erros são úteis para o cérebro. Quando sabem disso, eles se tornam mais dispostos a lutar e persistir. Então, quando ele sabe que o erro é útil para o crescimento do cérebro e ele está aprendendo, ele persiste mais. Quando ele não... Aí, olha aqui. E é de suma importância entender o poder do erro, pois crianças e adultos, em qualquer lugar do mundo, não é só em Santos, nem em Cotia, nem em Paraibuna, se sentem péssimos quando não acertam respostas, principalmente em desafios matemáticos. Agora vem a bomba. Puá! Por quê? Matemática é o que dá mais status dentro de uma sala de aula. Os estudos da Jo Boaler, da Carol Dweck, da Rachel. A Rachel é uma socióloga que foi para Stanford para estudar como seus alunos aprendiam. E ela viu que a matemática é que dava maior status. Por isso ela se conectou com a Jo Boaler, com toda a pesquisa da Jo Boaler e com a Carol Dweck, para poder entender como ampliar essa relação, porque todos somos seres matemáticos. Gente, a gente vai no mercado, a gente conta no dedo. Eu sou da época que falavam para mim que era vergonhoso contar no dedo. Nossa, você conta no dedo? Qual que é o problema? Se você consegue o troco certo, qual que é o problema? Então, vejam bem, nós temos aí que parar com algumas coisas que a gente fala. Acham que isso significa que elas não têm jeito para a disciplina de matemática, pois foram criadas em uma cultura de desempenho, no que errar é desvalorizado e acarreta punição. E aí o que acontece? Lembra quando o professor de matemática, ao invés de olhar o que você fez, ele só olhava o resultado e mandava fazer o resultado da caneta? Ele nem olhava, você pode fazer a lápis se você quiser. Resultado, a caneta. Não quero o resultado a lápis, você pode apagar. Então, ele estava mais preocupado com a nossa conduta e na nossa integridade, porque ele não confiava, além de tudo, que a gente é íntegro, né? Ele sempre tem aquela sensação que alguém está me enganando.
E ele não olhava o processo. E hoje nós sabemos que é necessário entender como a criança pensou. Quando eu proponho uma situação, um problema desafiadora, as crianças não vão achar uma única forma de chegar ao resultado. Um vai fazer bolinha, outro vai fazer isso, outro vai fazer uma operação, outro vai fazer... E tudo bem. E quando um fala com o outro como chegou, você fala assim, mas faz sentido. Você aprende a partir do coletivo. E o professor, nesse ato generoso, ele vai ser o quê? Um preceptor, ele vai cuidar, ele vai estar perto, ele vai fazer boas perguntas. Por quê? Errar, você não fez? Pode fazer 50 exercícios de matemática, 5 folhas de exercício para você aprender. Aqui, ó, a Celina está dizendo, né? Tive um professor de matemática que se preocupava mais no caminho que percorremos para preparando o resultado que o resultado em si. É ótimo, né, Celina? Mas, no final das contas, ele podia escrever meio certo? Essa é a pergunta. Como que eu consigo... Porque, veja, eu quero que as pessoas aprendam. Então, eu tenho que criar formas para que essas pessoas se sintam competentes para aprender. E eu vou dizer uma coisa para vocês, que um grande amigo meu, Carlos Cabana, também, desse estudo todo de matemática, um dia ele me disse, eu falei, Carlos, você tem razão, nunca tinha pensado nisso. Toda criança é capaz de aprender, mas não necessariamente todo adulto é capaz de ensinar. Fazer uma licenciatura não te habilita a ensinar as pessoas. Você precisa ter um desejo genuíno de se entregar para um processo de aprendizagem de uma outra pessoa. Porque daí você não vai deixar ninguém na borda e nem vai ensinar quem não precisa de você. Sabe aqueles menininhos que levam maçã, a menina que faz a lição? Nós temos que ensinar aquele que tem o ranho, aquele que tá com piolho, aquele que a mãe tá com um problema, aquele que vai para a escola sozinho, às vezes cheirando urina. E é esse que nós temos que ensinar, porque senão também, às vezes, não tem mais ninguém. Só tem a escola. E só tem a gente. Então, veja, se eu não sou capaz de ser generoso e olhar para essa criança e falar, nós vamos junto, daqui você não sai se aprender matemática, e nós vamos fazer de um jeito, de outro. Por isso que eu não acho assim, eu sou fulano e eu sou beltrano. Um bom técnico tem que defender, tem que entender de muitas técnicas para poder usar diferentes técnicas ali naquele pedaço. Então, é muito importante, gente, que esse professor tenha essa disponibilidade. Né? Olha a gente falando aqui de castigo. Tinha gente que, se não acertava a tabuada, não ia para o lanche. Né? Vamos mudar? E olha só, aí eu vou trazer para vocês um segundo estudo. Aqui é da Gabriele. Ela diz o seguinte, que eles observaram o ambiente das aulas de matemática e analisaram o impacto do clima favorável para a aprendizagem ou desfavorável sobre a reação dos alunos com a questão do erro. E o que acontecia? Eles descobriram que quando os alunos, né, era permitido essa questão, olhavam para os equívocos de uma forma positiva, o que acontecia no clima da sala? Eles começavam a se esforçar mais. Primeiro, né, gente, vamos lá. Não existe aprendizagem sem afeto. Ponto. Não existe aprendizagem sem vínculo. Você só consegue se conectar, momento avatar, com alguém, quando você tem vínculo, quando você olha e ele lê no seu olho que você acredita nele. Quantas vezes um professor não olhou para a gente e você falou, mas não me dá 1 quilo de batata por mim. Quando ninguém acredita em você, como que você vai se sentir capaz? Então, esse olhar entrega. Não tem aquele livro O Corpo Fala? Quando a gente entrega um negócio e fala assim, foi você que fez? O que eu estou querendo dizer para essa criança quando eu digo, foi você mesmo? Ou sua mãe te ajudou? Isso é um ambiente favorável de aprendizagem? Agora, eu posso perguntar para ele, nossa, Cláudia, puxa vida, você fez isso com tanta qualidade? Me conta como que você fez. Eu fiz isso outro dia com um menino. Ele
agora com essa coisa do que a gente está aí na pandemia e no remoto, ele foi e fez um teste lá, e é lógico, ele burlou. E aí ele mudou de grupo, né? Foi para um outro grupo que ele... Aí eu chamei, quando eu chamei, ele fazia assim... E eu, nossa, fulano, tô te chamando, parabéns, eu tô tão orgulhosa. E ele, o que que eu fiz? Falei, você foi tão bem que nós vamos mudar você de grupo. Olha só, você deve ter se esforçado, você tinha tanta dificuldade nisso, era um ponto para você complicado e você mudou esse negócio. Fala a verdade. Eu tô super orgulhosa. Me conta o que você fez. E ele, não, eu estudei, eu fiz, Eu falei, então, você merece. E agora você conquistou e você queria tanto, você vai mudar. É lógico que este material, este grupo, ele vai te desafiar mais, vai pedir outras coisas, mas você está pronto. Olha o que você produziu. E eu mostrava para ele, olha o que você produziu. Você está pronto. Ele, eu não sei, Cláudia, eu não sei, você acha mesmo? Eu falei, eu acho. E agora vocês querem que eu conte amanhã? E ele está indo bem? O desgramado? Por que que eu ia? E todo mundo tá falando, você tem que desmascarar, você precisa. Eu falei, gente, pra que que eu vou fazer isso? Eu já tô com 53 anos, eu já tô quase uma avó, eu já lido com os meninos de outro jeito, eu não acho que é por aí. E ele acreditou, né? E foi assim que outro dia ele chegou, antes das férias, e falou pra mim, ô Clau, você não sabe, eu fui super bem lá no negócio que a gente falou. Eu falei, tá vendo? Isso foi conquista sua. E foi o quê? Às vezes o universo conspira. E o que que a gente criou ali? Ao invés de criar um embate com um adolescente que tá burlando as regras, eu criei, naquele momento, um ambiente favorável. E eu fiz com que ele tivesse que bancar aquilo. E todo mundo é capaz. E ele podia, porque é lógico, é a forma de se lidar. E eu acho que a gente também tem que ser mais esperto. A gente, às vezes, quer nos confronto, numas picuinhas, a gente não pode descer, né? Aqui está o estudante, aqui está o mentor. O mentor não desce para fazer picuinha com eles. A gente tem que lidar de uma outra forma. Por isso que somos mentores. Então, olha só, será que vocês, quando estão organizando as salas de aula, ele é um ambiente seguro de aprendizagem? Ele cria um ambiente favorável para a aprendizagem? Né? Então, é muito importante isso. Vamos lá? Olha só o que a Daniele falou no nosso curso de férias. Foi um curso que eu vou mostrar mais para frente para vocês. Eu entendi que ninguém nasce craque em matemática. Eu achava que isso era verdade. E agora eu sei que não é. E o que me ajuda a pensar é que eu sou tão capaz como todo mundo. E eu vou contar para vocês o seguinte, isso é muito mais forte nas meninas, porque homens e mulheres, meninos e meninas, aprendem em ritmos diferentes. Muitas vezes, meninos aprendem em velocidade, e mulheres, meninas, em profundidade. Então, os times são diferentes. Quer uma dica? Vou falar uma coisa. Lembra quando a professora faz assim, 7 vezes 4? Aí, pede para a sala levantar a mão? Se você não é uma pessoa atenta, e isso a gente já fez um teste, os meninos levantam a mão mais rápido que as meninas, porque elas estão processando. E não, o que a gente tem que tirar, escrever aí é, matemática não é uma área, uma ciência de velocidade. Isso foi uma bobagem que colocaram na nossa cabeça. Ela é profunda e ela não é das exatas, não existe exatas e humanas, existe a ciência. Isso tudo está conectado, a gente não acabou de ver? Então, para que eu possa entender, interpretação de texto é lógica. Então, veja, as meninas... Eu vou até perguntar aqui. Gente, vamos lá. De novo, vamos para o comentário. Qual é a idade que vocês acreditam que as meninas começam a acreditar que elas não são competentes em matemática? Me digam.
Me dá a idade aí. Alguém? Qual é a idade, gente? Valéria, obrigada. 8 anos. Vamos lá, mais alguém? 12, 10. Entre 8 e 10. 12. Vamos lá, estamos bem. Nívia, né? Mais algumas pessoas. 9 anos. As pesquisas nos mostraram que as meninas, a partir de 9 anos, começam a não se achar competente em matemática. E muitas dessas meninas que construíram essa história com a matemática foram fazer, sabe o quê? Pedagogia. Ah, eu não sou boa, deixa eu achar um curso que não tem matemática. Aí chega lá, tem didática da matemática. Não, eu vou fugir da matemática agora. E como eu não me sinto competente, como que alguém que não tem uma boa história, uma boa memória, vai construir boas memórias para outras pessoas? Então, vejam bem, isso acontece, e eu já fiz esse teste várias vezes, a gente tem pesquisa, eu chego numa sala, lá na formação do HTPC, enfim, e digo assim, muito bem, gente, quem aqui teve uma boa história com matemática e quem foi para pedagogia porque não queria ir para matemática? Quase 80% dos professores generalistas me dizem, eu fui para pedagogia porque eu queria fugir da matemática. E a matemática na base da pirâmide é dada por quem, gente? Pelo professor generalista, pela professora generalista. Aí chega lá no 6º ano, os professores especialistas falam assim, ai, tá vendo? Isso aqui foi problema lá do Fund 1. Aí chega no médio, ai, tá vendo? Isso foi problema lá do Fund 2. Agora, se a base da pirâmide, nós não temos que investir em educação matemática para as professoras, para poder mudar essa memória, para tirar a mentalidade fixa, para poder pensar nisso de um outro lugar? Por quê? Senão, eu vou usar lá 2 mais 2 são 4, pelo amor de Deus, graças a Deus, acabou a aula. Se o menino fizer uma pergunta mais elaborada, eu já vou ficar com taquicardia. Não dá. Vamos virar? Podemos mudar, por favor? Olha só. Isso aqui, a parte de cima, é uma professora que disse, olha só, o conceito que mais me encanta no Mentalidades Matemática é que os alunos, eles percebem que existe construção de mais caminhos, ou seja, existe mais de um jeito de se chegar a um resultado. Isso é ponto. Existe mais de um jeito. O professor pode não te dar, mas que existe, existe. Eu posso usar adição, eu posso usar a multiplicação. Nós sabemos que jovens saem do ensino médio sem o domínio. Na realidade, a pesquisa diz o seguinte, apenas 2% dos jovens que saem do ensino médio saem com domínio das 4 operações. E olha o que essa menina diz. Antes, eu achava que não podia errar. Agora sei que eu posso. Que todos podemos. E que faz parte. Olha como ressignifica o lugar do erro. Um professor, uma professora que acha que é a última bolacha do pacote, né, e que não, eu já sei, estou na sala de aula há tantos anos, para mim não é nada de novidade. Gente, passou. Até o telefone, que é a coisa mais moderna que isso aqui, o meu podia ser de manivela. Não sei usar 1/3 do que tem aqui. Né? Mas veja, a educação mudou. Eles aprendem diferente. Eles vão na escola como segundo ambiente social. É para lidar com resiliência, frustração, né? Até comentei isso lá com outro grupo. É importante que a gente consiga ver desse lugar. São 16h30, eu acho que a gente está dentro. Estamos quase. Vamos lá. Pode mudar, por favor? Nós fizemos um encontro com a Joe veio ao Brasil, nós trouxemos a Joe eram 600
pessoas aqui em São Paulo e fizemos uma transmissão para 2.500. Nós fizemos uma parceria com secretarias de educação e nós tínhamos, acho que 10 secretarias de educação ali que foram levar a sua equipe para discutir, para organizar, né? Então, foi um evento importante. Esse ano nós teremos, assim como vocês, não vai ser presencial, mas a gente está discutindo isso. Olha aqui, gente que participou do último Mentalidades, Helenir. Você gostou, Helenir? Que bom! Né? Vamos lá? Pode mudar? Nós criamos. Então, o que nós fizemos? Se nós formos estudar o Mentalidades Matemáticas, e se a gente quer dar isso para todo e qualquer professor no nosso país, nós temos que fazer uma coisa, que é traduzir para a nossa língua. Porque apenas 5% do nosso país fala inglês. Então, nós fizemos a tradução de todos os livros da Jo, nós fizemos a tradução de um site que ela tem, que chama YouQubit, e daí nós falamos, nossa, YouQubit, que nome, né? Vamos criar, então, uma página do Mentalidades Matemáticas, e lá tem todo o material do Mentalidades, e o que nós criamos também, e eu já propus isso, e acho que vocês têm toda a condição de fazer, é criar uma célula. Nós temos mais de 250 professores no Brasil inteiro, hoje, participando espontaneamente, organizando células de estudo que são apoiadas por nós, e para estudar o Mentalidades e como trabalhar no que a gente chama de atividades piso baixo, teto alto. E isso, eu vou dar um exemplo de uma atividade de piso baixo e teto alto. Você diz o seguinte, como que você... ela pegou um material e era assim, ela colocou 2 tênis em cima da mesa das crianças, um era 45, o outro era 23. E ela falou, como que as pessoas que fizeram esses tênis calcularam os cadarços? Porque como cada tênis tem um tamanho, como que se chega para poder organizar isso? Gente, essas crianças endoidecidas, tirando cadastro, medindo, vendo, criando padrão, né? Depois, uma que ela fez, que eu adorei também, era das moedas. Ela colocava as moedas, várias moedas, e as crianças não podiam contar, elas tinham que fazer estimativas. Então, ela colocava imagens, porque a gente fala o seguinte, uma matemática mais, a gente brinca, né? É uma matemática mais aberta, criativa e visual. É dessa matemática que a gente está dizendo. Por que a gente só usa material dourado, gente? Pelo amor de Deus. Fora isso, a gente tem pouca coisa. Vejam bem, as pessoas são imagéticas. Quando você vê um prato bonito, colorido, você vai no restaurante, você come com os olhos. Por que a gente não faz isso com a aprendizagem? Aí eu faço uma matemática que cansa, que é para poucos e que cria status. Então, eu também não quero. Quando a gente traz esse aspecto mais criativo, visual, mais aberto, todo mundo se sente mais potente para aprender matemática. Vamos lá? Aqui são os livros que eu falei para vocês. Muito prazer, Joe Bowler, que é a de blusa rosa. Jack Dickman, nosso querido amigo. Jack aprendeu a falar português, gente. Vocês têm que ver que coisinha mais bonitinha. Se vocês entrarem na página do Mentalidades, vocês vão ver vários webinários que nós fizemos, e o Jack sempre participando e falando português. Olha que coisa simpática, né? E a Kathleen, que é a pessoa, junto com os dois, que vão para a sala de aula. Eles não estão falando aqui na academia, gente, de gente que não tem, sabe? Na minha época eu falava giz na mão, mas agora é caneta, é giz, enfim. Sabe aquela pessoa que está ali na labuta todo dia? Então, eles estão no ambiente de sala de aula fazendo todo esse levantamento. E eles escrevem sobre as práticas. Não são teorias, são coisas que eles fizeram. Então, é a materialização do discurso. E isso é muito legal, né? Ah lá, tem gente falando, eu gostei da célula. Olha, eu vou contar para vocês... Depois posso deixar aqui para a secretaria, vou olhar aqui na minha agenda, que essa é a parte boa de fazer por aqui, né? Nós vamos ter um encontro das células, nós voltamos em agosto. E aí eu posso divulgar para vocês,
tá bom? Mas se vocês entrarem lá na página do Mentalidades Matemáticas, no Instagram, vocês vão conseguir acessar e falar, quero fazer parte de uma célula, quero conversar, vou montar uma célula. Vamos lá. Vamos lá, vamos seguir? Pode mudar? Agora chegou. Agora chegou numa parte boa. Sabe por quê? Eu vou compartilhar com vocês o vídeo, porque a Jo fez um curso de férias com alunos de sexto e sétimo ano. Aí nós, no Brasil, decidimos fazer de quarto para o quinto ano. E vocês vão assistir. Imagina euzinha, chegando no secretário de Educação e falando, queria fazer um curso de férias de matemática. Só tá doida? Tá tudo bem? Falei, não, você vai ver. Aí foi conversar com a diretora da escola. Não, mas não dá. Não dá, as crianças... A senhora acha que eles vão aqui 2 semanas para ficar estudando matemática? Eu falei, não, ó, confia em mim. Deixa comigo. Eu converso com os pais, eu converso com as crianças, converso com quem você quiser. Mas vai dar certo. Nós ficamos 2 semanas em 2019 com alunos do quarto para o quinto ano, justamente porque depois iriam para o sexto, para fazer o nosso experimento brasileiro do quanto que as crianças responderiam à abordagem. Porque uma coisa que foi feito lá, né? Daí, a gente vai para a palestra, o povo fala assim, mas fazer lá é fácil, né? Quero ver fazer aqui na minha sala com 30, quero ver fazer aqui nos meus... Eu falei, temos que fazer o que a gente chama de tropicalização. Quer fazer? Vem fazer no lugar que eu vivo. Então, vocês vão ver aqui histórias e o nosso vídeo institucional do programa Mentalidades Matemáticas, do curso de férias, que foi feito em parceria com a Secretaria de Educação de Cotia e acompanhado pelo time de Stanford, porque a gente fez uma pesquisa de aprendizagem e eu falei para o secretário, não quero nenhuma escola do centro da cidade não, tá? Eu quero ir lá para que no lugar que ninguém olha. Ele falou, você quer? Eu falei, quero. É lá que eu quero ir. E nós fomos para uma área com alta vulnerabilidade para poder fazer. Porque se a gente consegue fazer com esses, vocês imaginam com os que podem comer, né? Então, a gente fez esse trabalho e eu gostaria que vocês pudessem sentir o que cada um de nós pudemos sentir quando estávamos lá. Vamos lá, por favor? Eu achava que matemática era uma matéria que não deveria existir no mundo. Porque é muito chato. Porque era muitos cálculos e eu não entendia tudo. Ixi, nem me fala desse nome. Tem muitas pessoas na minha sala que falam que matemática é muito chato, que não gosta de matemática. E eu achava também eu consegui fazer, porque eu errava e, tipo, eu apagava e ficava com raiva, porque eu errava. Mais do que para fórmulas e procedimentos, nossa preocupação é, eles estão entendendo esses conceitos a fundo? Que tipo de relação eles estão fazendo quando eles envolvem e aprofundam essa parte do raciocínio matemático? O programa todo preza muito pela diversidade de maneiras de chegar em mesmas conclusões e conclusões diferentes podem ser discutidas. Então, o poder da discussão também de resultados diferentes. É uma forma mais divertida de se aprender a matemática, porque a gente pensa mentalmente e, tipo, isso faz a gente desenvolver mais o nosso aprendizado. Eles gostam muito do trabalho em grupo, dessa educação colaborativa, onde eles são protagonistas totais desse processo. O trabalho em grupo ajuda, porque cada um dá a sua opinião, sua ideia, a gente junta tudo e faz um trabalho excelente. Essa parte do desenvolvimento da autonomia, de querer falar, de querer explorar, explanar, de não ter medo de errar. Eu aprendi que errar não é mais um problema. Eu fazia uma conta, achava, essa aqui eu já sei de cor. Aí eu errava, eu ficava desesperado.
a gente erra. E assim, com o nosso erro, a gente aprende. Hoje, muitos que às vezes, se não conseguem, se sentem capazes de. Mas como em outros momentos eles já conseguiram coisas bem difíceis e bem desafiadoras, eles falam, não consegui nesse momento, mas em algum outro momento eu vou conseguir. Agora, eu errar, eu sei que eu posso tentar de novo. E meu cérebro se desenvolveu. Eu posso não ter ganhado, mas a próxima vez eu sei que eu vou conseguir. E a partir do momento que você mostra para eles que nem você sabe tudo, que você também está se apropriando, que você está conhecendo, então eles se sentem à vontade também para conhecer a matemática. A lot of people, when they realize they can learn maths differently, it's quite transformative for them as a person, and they start to see themselves differently. Eu comecei a mudar, eu comecei a sentir que eu era capaz. Eu tinha muita dificuldade em matemática e eu acabei aprendendo. Qualquer um pode aprender matemática com formas, cores. Eu descobri que várias coisas que a gente faz no dia a dia incluem matemática. E eu várias vezes fiz sequências sem eu nem saber o que era. Você não pode desistir da matemática. A matemática ajuda em bastante coisa. A minha experiência no Mentalidades foi bem legal, foi bem divertida, foi bem desafiadora. A matemática não é chata. Chata eles irem pra escola não estudar, não aprender nada. Eu nunca vi, em toda a minha vida, como professora polivalente, que nós chamamos, uma criança tão feliz com matemática como estou vendo a Ana Luísa. Ela fala tão bem de matemática que ela me fez gostar de matemática. Rather than the typical discourses, how do we prepare them for the workforce? How do we prepare them for this test? In such limited ways, instead, how do we prepare them as people in the world? E ontem, quando ela falou, mãe, eu não queria que acabasse. E ela me abraçou, eu falei, filho, não é o fim, é o começo de uma nova vida. E aí, gente, o que vocês acham? Eu sempre brinco, né? Assim, imagens, a gente não precisa falar. A gente precisa mostrar para vocês. Mas como vocês não me conheciam, era melhor eu tentar explicar um pouco das coisas e depois mostrar para vocês. Sabe aquela coisa de, deixa eu mostrar como que acontece o negócio. E é assim, porque eu acho que essa questão... Vocês viram a cara dessas crianças? Vocês viram o que elas falaram antes de começar? E depois, como a... Gente, são 2 semanas, o dia inteiro. Eles ficavam das 8 às 5 com a gente, e é uma experiência, né? Vocês viram aí, tinha até a Indira, que vocês... Indira aí, né? Então, é isso, gente, porque vejam, que coisa mais bacana, você poder ver a transformação. Em 2 semanas, a relação dessas crianças com a aprendizagem de matemática mudou. Eu acabei de fazer um webinar em junho, só levando alunos para poder falar sobre a experiência com professores que estão trabalhando na perspectiva do Mentalidades e como que é a relação de aprendizagem dos seus alunos. E foi tão legal, porque eu levei, nós levamos lá uma menininha aqui do curso de férias e 2 alunos do médio. 2 alunos do médio. Foi uma coisa, né? E assim, eu até falei, pessoal, vocês sabem quantas vezes eu já assisti isso aqui? E toda vez eu me emociono, e toda vez eu fico pensando no meu projeto de vida. E toda vez eu fico imaginando como é importante eu olhar para isso todos os dias para saber por que eu existo. E eu acho que essa pergunta, quando a gente vai para a docência, por que eu estou aqui? O que eu quero fazer? Como que eu quero tocar a vida dessas crianças? Como que eu quero tocar a minha vida? Né? Como que eu quero fazer?
E isso, a gente não pôde fazer o curso de férias esse ano, por conta de tudo que está acontecendo, mas a gente está aí se organizando para o ano que vem, para que possamos realizar, né, o curso de férias, e que a gente consiga fazer com que esse curso aconteça. E o que foi bacana? Quando terminou, as crianças falaram assim, mas por que terminou? Terminou porque não acabaram as férias? Não é curso de férias? E eu falei, é curso de férias, mas agora vocês vão ficar de férias, de verdade, né? Então, é muito gratificante a gente ver tudo isso, gente. Pode mudar, por favor? Porque no final do dia, eu acho que tanto a Rachel, quanto a Joe, como o Jack, como nós, como vocês, a gente sabe que rótulos foram feitos para produtos, não para as pessoas. E se tem alguém que não pode fazer essa profecia anunciada, né, que é falar você é bom e você não é bom, isso nunca pode sair da boca de um professor. Porque nós temos que acreditar que todo mundo é capaz de aprender em altos níveis. Isso nos valida a docência. Não é o diploma, mas é o que a gente é capaz de fazer numa sala quietinha, com um grupo de pessoas que às vezes ninguém está olhando, que a gente não tem nenhuma estrutura, mas que a gente sabe do nosso compromisso com aquelas vidas e com a nossa vida, né? Então, eu acho que é isso que eu vim dizer isso para vocês hoje, né? Nós estamos aqui num exercício no Instituto Siddhartha. Eu não contei para vocês, mas eu sou historiadora, eu não sou matemática, e acho que todo mundo tinha que fazer história, mas eu me dedico a trabalhar nessa causa porque eu sei o quanto isso ainda aflige gerações. Mas a gente não pode perder mais nenhuma, concordam? Vamos mudar, por favor? E a gente está convidando vocês para fazer parte disso tudo. Muito obrigada, né? Aqui tem o meu contato, o contato do Siddhartha. Se vocês quiserem, Cláudia Siqueira no Facebook, Memórias e Histórias no Instagram, sigam a página do Mentalidades, venham fazer parte das células, vai ser um prazer, e eu espero que vocês, hoje, depois dessa conversa, consigam levar alguma dessas coisas para o ambiente de aprendizagem que vocês cultivam, tá bom? Eu acho que é isso, né? Fechamos? E aí? Ai. Olha, assisti de manhã, estava maravilhoso, assisti de novo, e acho que assisti mais umas 4, 5, 10 vezes, viu? Um espetáculo. Eu queria falar as mesmas coisas, viu? Meu Deus. Foi maravilhoso. Então, esse assunto de medo, né, é muito complexo, né? Eu muitas vezes eu deixei de fazer muitas coisas com medo de errar. Né? Eu era a filha, a neta, a sobrinha inteligente, né? Que era que tirava notas mais altas. E o meu medo de errar e perder o rótulo foi muito grande. Vou te contar um segredo, tá? Eu quase desisti de vir hoje aqui, porque era um medo muito grande de fazer besteira, né? Então, eu falei, não. Tem que ir. Até porque você é responsável por eu estar aqui. Isso é verdade. Vocês sabiam, né? A mulher responsável. Eu tentei, né? Eu falei, não, eu preciso de alguém que fale de mentalidades matemáticas em Santos. Eu e a Márcia estamos tentando, a gente fala nas formações, a gente traz isso para Santos, e a gente queria alguém para reforçar, né? Para mostrar, falar, olha, gente, existe, não é só da nossa cabeça, não estamos ficando louca, não. Tá aí. Bem, o pessoal fez aqui algumas perguntas, né? E uma delas, assim, como incentivar os alunos que não conseguem realizar as atividades completas por medo de errar? Né? Ele paralisa, e aí? O que a gente faz? Eu falei um pouquinho, e eu acho que é importante a gente não pensar no que o aluno não consegue, mas o que eu tenho que organizar para criar o que nós chamamos de ambiente seguro de aprendizagem. Não é ele que não termina, o ambiente não é favorável, porque é um ecossistema a nossa sala de aula. Então, veja, quando eu faço um pacto com as crianças, eu discuto com eles, eu faço uma assembleia, eu proponho,
todo mundo vai dar conta. E a gente pode dizer, errar faz parte. Vamos fazer um pacto que errar faz parte? Tanto que quando vocês lerem lá um material, esse livro aqui da Rachel, ele diz o seguinte, todo mundo tem o direito de perguntar. E todo mundo tem o dever de ajudar. Olha que coisa simples, mas são pactos que a gente não tem. Às vezes, quando uma criança levanta a mão, você fala assim, mas de novo você? Mas eu já não expliquei. Você acha que essa pessoa vai levantar a mão de novo? Quando uma criança pergunta, você fala assim, mas onde você estava quando eu estava explicando? Em que planeta? Quando que eu vou? Então, veja, ambiente seguro de aprendizagem é quando eu sou cuidadoso com aqueles atores que estão ali. Então, não é a criança, é o andar de bicicleta. Eu vejo que o professor acolheu, eu vejo que mudou, eu vejo que eu não fiquei sem o recreio porque eu não terminei a atividade, porque eu não dava conta, né? Então, veja bem, a minha pergunta aí, Rose, é assim, será que eu, professor, estou criando um ambiente seguro de aprendizagem? Tem vínculo? Porque ninguém tem medo quando tem vínculo. A gente não se joga quando a gente sabe que tem alguém de braço assim, que a gente confia? Essa questão, será que os seus alunos confiam e têm vínculo com você daquela coisa do avatar? Então, isso se constrói também, quando a gente também demonstra uma coisa importante que o professor às vezes tem dificuldade, que é vulnerabilidade. Que você acabou de fazer aqui ao vivo para todos nós. Eu tive receio de vir aqui, mas eu venci o meu medo. Então, a gente brinca, Rosiane, que é assim, tá com medo? Vai com medo mesmo. Nós fizemos um webinar que era isso. Tá com medo? Vai com medo mesmo. Eu assisti, estava lá. Então, é isso. Então, veja bem, você está aqui publicamente dizendo isso para um monte de pares. Quantas pessoas vão se inspirar a partir do que você está fazendo? E é isso que o professor tem que mostrar. Eu não sei ainda, nós vamos pesquisar juntos, vamos fazer todo mundo junto esse. Quem conseguiu fazer que pode ajudar? Fulano, senta com o ciclano. Beltrano, vem cá você. É assim. Tem que ter mais leveza. Educar é um ato de leveza. Que gostoso. Então, e o professor Fabrício, ele perguntou se você sugere alguma prática simples e diária que podemos fazer em nossas aulas para avançar nessa mudança de olhar sobre o erro, diminuindo a nossa resistência, né, de professores e também a dos alunos. Eu sempre fico pensando, talvez, sabe, de fazer boas rodas de conversa, sabe? Primeiro, fazer essa brincadeira do papel, que eu falei, olha, vamos fazer do papel. Segundo, a gente tinha uma forma que também é simples, que é assim, eu proponho um desafio, as crianças, né, naquele momento, se podia sentar em grupo, e eles em pares produtivos, mas não é assim, o que sabe com quem não sabe, sabe? Não pode ser isso. Me colocou com aquele lá que sabe, outro que não sabe. Eu vou pegar aleatoriamente, vou colocar duas pessoas, vão falar, vocês têm um desafio. Quanto mais lúdico, eu digo, quem sempre estreia? Professor sempre estreia. Todo momento de aula é uma estreia. Quando você cria isso e organiza de um jeito que eu vou falar, me sinto desafiado, ele vai fazer, o que o professor faz? Ele vai rodando, vai dando um apoio sem dizer, mas ele vai ajudando, né? E o que eu vi também, que eu achei bem interessante, ele tinha um papelzinho que falava assim, depois vamos conversar? E ele colocava na mesa. Tinha umas cores, sabe? Vamos conversar? E na lousa ele escrevia assim, será que todo mundo está participando? Será que vocês se organizaram? O que vocês precisam de mim? Mas sem dar resposta. Lembra daquela que eu falei? Bom professor é o professor ouvidor e perguntador, não professor respondedor. Esse é o desafio. Ótimo. Bem, Cláudia, eu ficaria aqui horas e mais horas, como eu já falei para você, né? Acabando, né? Mas eu tenho que... Temos que ir. Então, eu queria te agradecer, sabe? Agradecer de coração. Foi muito bom ter você aqui com a gente hoje. Foi, assim, uma emoção muito grande.
ver as pessoas participando, ver as pessoas gostando, elogiando, isso foi muito gostoso, tá? E eu queria agradecer também ao pessoal da Cenotec, às intérpretes, né, ao público que participou, porque eu brinco muito com eles, né, que somos diplomáticas. Nós somos, assim, numa palestra onde só um fala, né, e ninguém participa, não faz a parte dela, né? Então, muito obrigada, e a gente aí ouve as suas palavras para encerrar. Vamos lá. Diane, eu quero agradecer a vocês, né? Eu tenho uma admiração por qualquer educador que escolhe educação pública, porque a gente sabe o desafio diário que é, mas é importante pensar nisso, né? Muito obrigada a tudo que vocês proporcionaram para a rede, porque quando vocês fazem isso, esse cuidado que vocês estão tendo com a equipe, é a forma que vocês estão modelando, que vocês esperam que eles façam com as crianças, e isso é admirável, né? Eu só queria que vocês aqui, para a gente fechar, pudessem usar aquilo que a gente fez de manhã, pode ser? Vocês podem terminar, vamos terminar escrevendo aqui no chat como vocês estão se sentindo, como que vocês estão saindo dessa conversa, desse dedo de prosa, né, Rosiane? Como que vocês estão saindo desse dedo de prosa? E aí o Jack brinca com a gente assim, eu vou contar até 3, então, eu tô saindo animado, eu tô saindo desafiado, eu tô saindo... Como vocês... Que sentimento traduz essa experiência que nós acabamos de ter? E aí eu gostaria, quando eu falar 3, nós vamos escrever tudo de uma vez. E aí vocês dão um clique. Vamos lá? 1, 2, 3. Vamos ver. A gente chama isso de cascata de sentimentos. Aí, Rosiane. Olha, encantada, animada, confiante, enriquecida, com muitas ideias, motivada, cheia de vigor e esperança, iluminada, inspirada. Olha só. Inspirado. Ó, Baltazar, tô no caminho certo. Aí, Baltazar. Maravilhada. Nossa, pronta para errar e tentar de novo. Ô, Felipe, tô me sentindo maluco. Adorei. Feliz e inspirada. Um abraço para vocês. Quem sabe um dia eu vou ir aí ver vocês. Vem sim, vem sim. Santos é uma cidade bem gostosa e dá para a gente trocar um pouquinho. Tá bom? Muito obrigada, Cláudia. Obrigada, querida. Olá, queridos profissionais da Rede Municipal de Educação de Santos e demais convidados. É com enorme prazer que agradecemos a presença ao longo desses 3 dias na nossa 32ª Semana de Educação, professor Paulo Freire. Foram muitas as contribuições no chat, que com certeza enriqueceram ainda mais as nossas reflexões e partilhas. Agradecemos ainda à Secretária de Educação, ao Departamento Pedagógico, aos palestrantes, mediadores, intérpretes e todos aqueles que contribuíram de forma direta ou indireta para que essa semana fosse possível. Teremos ainda uma pequena homenagem ao nosso patrono da educação, professor Paulo Freire. Forte abraço. Olá. Sou Ângela Bizantunes, estou aqui no Instituto Paulo Freire, mais especificamente no Centro de Referência Paulo Freire, que acolhe o acervo de Paulo Freire. Acervo este que, em 2017, recebeu o título de Patrimônio Documental da Humanidade pelo Programa Memória do Mundo da Unesco. Vim aqui, deste lugar, do Centro de Referência Paulo Freire, onde está a biblioteca, atrás de mim, a mesa em que Paulo Freire trabalhou, a cadeira em que Paulo Freire trabalhou, deste lugar para falar em meu nome e em nome de toda a equipe do Instituto Paulo Freire,
em nome do professor Moacir Gadotti, presidente de honra do Instituto Paulo Freire, para saudar a equipe da Secretaria da Educação de Santos, toda a sua equipe, secretárias e equipes técnicas, pessoas de outras secretarias de educação, saudar professores, professoras, alunos, alunas, funcionários de apoio, familiares, pela 32ª Semana Paulo Freire. São 32 semanas, a 32ª semana acontecendo no ano do centenário de Paulo Freire, 100 anos de Paulo Freire. E para nós celebrar o centenário de Paulo Freire é fazer desse tempo de celebração, tempo e espaço de formação, de reflexão, de articulação, de organização, fortalecendo as causas com as quais Paulo Freire se comprometeu, em especial o direito à educação para todos, a luta pela educação de qualidade social, a educação em direitos humanos, a justiça social, e que essa semana, essa 32ª Semana Paulo Freire, que tem esse belíssimo tema, percursos significativos em tempos de singularidades, um oceano de possibilidades. Oceano de possibilidades me remeteu ao que Paulo Freire chamava de inédito viável. Paulo Freire dizia que a história não é tempo de determinismo, a história é tempo de possibilidades, e, sobretudo, possibilidades coletivas. Juntos e juntas somos mais fortes. O Instituto Paulo Freire está feliz de saber e participando da 32ª semana, apoiando a 32ª semana Paulo Freire, da Rede Municipal de Educação de Santos. É uma honra para nós estarmos juntos nesse ano de celebração do centenário Paulo Freire. Obrigada.